Após 30 anos de discussão, a Câmara dos Deputados aprovou na noite da última sexta-feira a PEC da reforma tributária, que promete simplificar impostos sobre consumo, além de unificar a legislação de novos tributos. A proposta deve ser promulgada nesta semana pelo Congresso Nacional. Acompanhe os detalhes. Foram 371 votos favoráveis e 121 contrários à matéria no primeiro turno e 365 a 118 no segundo. O texto já havia sido aprovado pela Casa Legislativa, mas sofreu modificações na tramitação no Senado Federal, o que exigiu uma nova análise dos deputados. Esta é a primeira etapa da reforma tributária, que trata dos impostos cobrados sobre o consumo, que são pagos no ato da compra. O texto aprovado pelos parlamentares unifica os impostos sobre o consumo com a criação de um imposto sobre o valor agregado, o IVA. A mudança impõe que 5 impostos existentes serão substituídos. No âmbito federal, PIS, COFINS e IPI dão lugar à CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O ICMS cobrado na esfera estadual e o ISS na municipal tornam-se o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, modelo que terá gestão administrada por estados e municípios. O texto determina que os impostos serão arrecadados no destino final, ou seja, quando o bem ou serviço for de fato consumido. O valor do IVA ainda precisará ser definido, mas estima-se que deverá ficar em torno de 27,5% sobre o valor do produto. A área econômica do governo calcula que, com esse valor, a carga tributária do país permaneceria a mesma, mas com a aprovação do texto, o sistema tributário brasileiro será simplificado, o que, de acordo com os defensores da mudança, vai estimular a economia no médio prazo. O período de transição da reforma será entre 2026 e 2033. E para atualizar a agenda política desta semana, vamos ao vivo, direto de Brasília, falar com o jornalista Marcelo Dias. Marcelo, boa tarde para você. Uma semana muito especial, também muito atípica aí na capital federal. Conta pra gente o que falta agora para votar nessa última semana antes do recesso parlamentar. Tá todo mundo correndo aí nessas últimas 2 semanas. Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. É isso mesmo, viu? Uma semana aí bem movimentada em Brasília, do que não acontecia há muitos anos aqui na capital federal, viu, Priscila? Afinal de contas, essas últimas semanas, todo mundo sabe que os deputados e senadores já estão todos aí nas suas bases eleitorais. Na prática, Priscila, metade deles já está, viu? Porque muitos já viajaram aí para os seus estados e essas votações das pautas econômicas que ainda vão acontecer essa semana vai ser assim de forma híbrida. Metade ainda está aqui no Congresso, podemos dizer que poucos, né? E a outra metade vai votar online, Priscila. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, abriu essa possibilidade dessas votações sejam feitas aí, então, pelo sistema online. Então, tem alguns deputados que ainda estão circulando aqui pela capital federal para que realmente possam cumprir essa agenda econômica. Todo mundo se lembra que o presidente Lula se reuniu com Arthur Lira na semana passada pedindo aí prioridade nessas votações das pautas econômicas para fechar o ano. Ou seja, foi feito um acordo, sim, com o governo federal para que essas pautas econômicas sejam votadas até quarta-feira. Eu fiz para vocês aí uma agenda para entendermos melhor como é que vai ficar essa votação nessa semana para a gente entender. Olha só, Priscila, a taxação das apostas esportivas vai ser para amanhã, tá? Para terça-feira. Então, eles pretendem votar essa pauta amanhã, até porque entra também naquela questão da arrecadação que o governo precisa. Entra também, e é muito importante, a subvenção do ICMS, que está prevista a votação também para amanhã. Na quarta-feira, já foi colocado e foi inclusive avisado pelo próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, a votação da LDO, da Lei das Diretrizes Orçamentárias, prevista também para quarta-feira. E é claro, a mais importante de todas que você colocou agora há pouco, a promulgação da reforma tributária, que está prevista também para quarta-feira. Tá? A medida mais relevante, Priscila, da arrecadação aí está relacionada às subvenções, que tem um potencial aí de agregar
35 bilhões aos cofres públicos, ou seja, o governo tem pressa aí para aumentar essa arrecadação, então tem pautas aí da LDO que precisam ser votadas, porque o governo precisa desse orçamento definido para 2024. Portanto, uma movimentação um pouco atípica, mas com compromissos importantes aí para poder resolver a questão da LDO e outras pautas aí relacionadas à economia que o governo tanto precisa para 2024. A gente continua acompanhando, viu, Priscila? Inclusive essas costuras que acontecem nos bastidores, mas pelo que foi acertado na semana passada, já está tudo certo para essas votações. E até quarta-feira, os deputados e os senadores têm que correr para cumprir com essa agenda e depois, como nós podemos dizer aí, ir para as festas natalinas de final de ano. Priscila, correria, viu? Com certeza, semana atípica, mas necessária, né? Com tantas pautas importantes. E a gente também corre atrás da notícia. Obrigada aí mais uma vez, viu, Marcelo? E até mais.